queria que você começasse falando inicialmente do seu nome, o local do seu nascimento, né? A cidade de nascimento, e a data de nascimento. O meu nome, eu uso o nome sacerdotal, que é o Mina de Ler, porque é como se eu tivesse renascido, né? Mas eu nasci na cidade de São João del Rei, em Uhum. 8 de 61. Então, nós queríamos conhecer um pouco de todo esse teu trabalho, né? O trabalho que você faz com as manifestações que você está envolvido, e queria que você contasse um pouco da sua história para nós, né? Então, primeiro você identifica essa manifestação cultural ligada à sua religiosidade, o que ela significa para você? Eu fui iniciado no candomblé, né? Que é uma religião brasileira de matriz africana, e há 40 anos. Aliás, há 39 e agora 25 de janeiro faz 40 anos de iniciado. Uhum. É, a, a minha entrada no mundo do orixá, como se diz, eu não escolhi, eu fui escolhido, né? E tendo nascido numa cidade extremamente com uma religiosidade barroca, né? E a, com, com a qual ela não era assim, não era natural como nas cidades litorâneas, né? Ter o candomblé. Porque o candomblé é uma religião que difundiu mais na orla. Então, Minas Gerais, as manifestações afros ficava na Umbanda e Congado e outras, né? Mas o candomblé, só a partir do meado do século XX, né, que começou, principalmente nos grandes centros, e depois foi migrando para o interior. E a minha iniciação foi em Salvador, na minha juventude, e como disse, não foi uma coisa que eu tinha planejado, eu fui escolhido, né? E várias vezes relutei contra isso por causa dessa formação religiosa barroca mineira que eu tinha, que era muito forte, ainda é muito latente, né? Então eu tentei várias vezes sair, né? Mas não conseguia, né? E pela segunda vez eu tive que reabrir uma casa, que a primeira eu fechei por causa de perseguição, que foi nos anos 80. Então, o candomblé aqui em Minas era uma coisa assim muito temida, né? Por causa que o candomblé, por causa dos seus ritos secretos, e o candomblé, a religiosidade é só uma vertente, né? Porque ele engloba a culinária, engloba a língua, engloba ritmo. Então, eu falo que uma casa de candomblé é uma embaixada africana. Então, isso amedronta muito essa organização, né? Então, certos poderes se sentiam ameaçados. Aí depois eu fechei, porque na época eu não tinha estrutura nem maturidade para levar em andamento a casa, e há 12, 13 anos atrás eu reabri, né? E hoje, assim, já com uma liberdade maior, tendo apoio até da universidade local, e hoje, digamos assim, né? Hoje é cult, né? É o candomblé, né? Apesar de o racismo, a perseguição ainda ser um pouco encobertada, mas hoje a gente tem uma abertura maior do que quando eu iniciei. Eu queria voltar numa pergunta, você disse que foi escolhido, né? Como é Sim, que você poderia nos contar o que é ser escolhido para o candomblé? porque a primeira vez que eu entrei dentro de uma casa de candomblé para ajudar numa filmagem,
e não foi com nenhuma pretensão ou religiosa, foi apenas para monitorar uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa. Eu bolei, bolar é um, como se diz, uma coisa que nós, um termo que nós usamos para falar que a pessoa entrou em transe súbito. Então, eu entrei em transe sem saber depois, quando voltei, o que estava acontecendo. Aí a Yalorixá disse que naquela hora eu tinha sido escolhido pelo orixá. Não estou ouvindo. Desculpe, não estou ouvindo. Tá. Ok. Não, agora sim, agora sim. Eu queria que você me falasse um pouco dos orixás, né? Como é que você falou assim, você foi escolhido por um orixá. Me Sim. conta um pouco como é que acontece isso. E Nós quem são esses orixás? a doutrina do Candomblé nos ensina assim que Deus Olorum, que é o Deus supremo, né, que tanto o judaísmo, o cristianismo e quase todas as religiões acreditam, né, ele cria o mundo, né, onde está inserido a Terra, e a Terra ele dá governo, os ministros da Terra são os orixás, que é a natureza. E nós também somos natureza. O homem, enquanto está na Terra, até o seu corpo, né, ele vem provar que nós temos todos os elementos dentro do corpo, né? Nosso corpo tem ferro, nosso corpo tem água, nosso corpo tem terra, né? Então, nós participamos também desse mundo da natureza. Então, nós acreditamos que a natureza está em três lugares. Ela está na natureza enquanto natureza, ela está em nós e ela está no templo quanto invocado. Então, participar do candomblé é um sacerdócio. Então, nós escolhemos cultuar os ministros de Deus aqui na Terra, né? E cada um de nós tem um elemento que ele vai sobressair mais. Por exemplo, eu sou filho de Oxum, que é o orixá das águas doces. Quer dizer, tanto a minha natureza física como a minha natureza de personalidade predomina a água, embora eu tenha todos os elementos dentro do meu corpo, né? Então, o candomblé ele é uma religião que ele comemora e festeja o aê, o aqui e agora. Ele não tem uma preocupação com, a, com essa coisa do pós-morte, né? Porque os orixás, eles estão na natureza. E natureza é vida, né? Então, enquanto se tem vida, se tem orixá. Aí, quando nós morremos, nós entregamos o orixá às suas origens, que é a terra, e vamos fazer a próxima caminhada, que é em espírito, onde não se, já não se tem mais o culto de orixá, né? Ela está esquecendo de ligar o microfone. O som. Desculpe. Não. Olha só, você falou aí das manifestações, dos rituais, das celebrações. Gostaria que você falasse um pouco mais como é que elas acontecem no seu terreiro, como é que se dá esses encontros, como é que as pessoas são acolhidas nesse espaço, quais são os rituais que vocês desenvolvem ao longo do ano? Ó, a Casa de Candomblé, como eu te disse, ela a religiosidade é um dos tópicos, né? Porque eu falo que a Casa de Candomblé ela é um espaço de educação. Então, ali nós aprendemos, além dos ritos, né? Nós aprendemos a culinária, que é necessária para o culto, nós aprendemos os ritmos,
nós aprendemos as cantigas, nós aprendemos a língua iorubá, temos uma noção de medicina através do conhecimento de folhas. E durante o ano, nós temos um calendário litúrgico, que necessariamente nem todas as casas são iguais. Isso vai depender muito da tradição da casa ou de quem está mantendo a casa. Então, nós temos um calendário litúrgico que geralmente ele ocorre de janeiro, aí tem uma interrupção na quaresma, e depois da quaresma ele vai até o fim do ano, né? Que são comemorados os orixás conforme a tradição da casa. Então, vamos supor, em abril é Ogum, maio é Oxum, junho é Xangô, agosto é Molu, e, e daí até o fim do ano. Cada mês é dedicado a uma entidade. É uma entidade, não, porque entidade é uma coisa humana, né? Há um orixá. A um Entidade não, orixá. a entidade não umbanda, que são pessoas, são espíritos humanos que viveram. E orixá, né, é uma divindade. É uma divindade. Ah, Essa é a gostei dessa diferença. diferença. É bom que quando a gente faz uma pergunta que ajuda a gente a compreender melhor até essas, A né, nuances. Umbanda é um culto a entidades, né? Se bem que eles Uhum. reverenciam a orixá também. Agora, no candomblé, nós reverenciamos divindade, que nós temos a natureza como uma das manifestações do divino. Então, nós reverenciamos a água, a terra, o ar, o raio, o trovão, folhas, né? Então, não são entidades, são divindades. Então, então ao longo de todo o ano, né, vocês têm um calendário, né? E existe o que vocês produzem ao longo do ano, né? O que é importante dentro desse? Você falou da culinária, falou de várias outras coisas, mas eu gostaria que você me dissesse assim, o que envolve, né? Porque é claro que para fazer tudo que vocês fazem ao longo de um ano, isso depende de vamos assim, de um trabalho de grupo, né, social. Sim. Tem que se criar um grupo de pessoas que se envolvem. Como É, é que se dá isso aí no trabalho de vocês? o E o que candomblé vocês produzam, principalmente, que vocês produzem principalmente? O candomblé, acima de tudo, é uma religião de coletividade, né? Isso. Então, uma coletividade que ela é regida por uma hierarquia muito severa, sabe? E, Hum, agora, o que nós produzimos durante o ano são ensinamentos orais, porque o candomblé é uma religião de oralidade, onde nós aprendemos todos esses itens que eu citei atrás, que seria de aprender culinária. Então, fora das festas, sempre tem uma movimentação, né, não oficial. Os filhos estão sempre na casa, e daí vai se aprendendo através da oralidade, do acontecimento, culinária, língua, e isso. Agora, os recursos, né? Como a casa apenas ela funciona como um templo, né? A gente uhum. tem essa coisa de atendimento, né? De usar para levantar através do culto dinheiro, né? Se bem que outras casas façam isso, mas cada casa tem uma maneira individual de proceder e não quer dizer que essa seja certa ou aquela seja errada. Então, na nossa tradição da nossa casa, as ajudas para compra, as coisas relativas ao ritual, é através dos membros, né? Através dos amigos, né? E o povo que está inserido dentro daquele contexto que é ativa ou passivamente. Então, é isso que acontece.
E as festas? Fala um pouco como é que ocorrem essas festas, né? Porque tem os A rituais normais. festa é uma coroação pública do que aconteceu reservado. Os orixás comeram primeiro, né? Eles receberam todas as imolações, o sacrifício, as comidas, tudo dentro de um ritual mais privativo, que geralmente só os iniciados têm acesso. E depois, como houve isso, então, não digo em agradecimento, em regozijamento do ocorrido, né? Faz a festa onde nós fazemos a nossa comunhão, a nossa celebração litúrgica, onde que nós chamamos as pessoas para comer. Então, o candomblé ele começa com comida e acaba com comida porque é um rito que celebra a vida, né? E a manutenção da vida através do alimento. Então, nós fazemos uma festa pública onde oferecemos um banquete que é variado o cardápio, vamos dizer assim, conforme o orixá que está sendo comemorado. E aí a comunidade, seja com finalidade religiosa ou curiosidade, até mesmo para ver a plasticidade, né? Porque vai ouvir cantos, danças, né? Tá? As portas estão abertas e todo mundo é convidado a participar. Não necessariamente com um vínculo religioso. Quando é que acontecem essas festas no calendário de vocês? Ó, lá em casa nós temos um calendário assim formalizado, né? Mas ele é móvel conforme o acontecimento durante um ano. Às vezes pode acontecer algum atraso, alguma coisa, e ele pode, mas geralmente nós temos aqueles orixás que, como eu disse, que cada casa tem a sua escolha, a sua liberdade de fazer esse calendário. Mas geralmente nós comemoramos em Ançã em novembro, Omolu em agosto, Oxum em maio, junho Xangô, e daí. E tem, pela parte sincrética, está muito ligado, porque a gente inspira muito em Salvador, sabe? As Uhum. orações dos santos católicos, né? Então, vamos supor, São Pedro, geralmente a gente faz a festa de Xangô. Festa da Conceição, ou mês de maio, faz Oxum. E daí por diante. Mas não é uma coisa muito rígida, não. Então, agora em novembro, né, você falou que seria a comemoração de Ansan. Sim. Vocês estão prevendo alguma coisa? Nós estamos vivendo um momento muito específico, né, o momento dessa pandemia. E como é que vocês estão se organizando para que todos esses rituais e todo o trabalho que vocês façam não se perca durante esse período, já que nós temos que nos mantermos num certo isolamento? Perdão, o seu nome é Solange, Solange. Ah, desculpe. tá. Solange, eu não posso falar pelos outros babalorixás, porque toda casa ela tem uma certa individualidade, né? E cada casa, além o rito, como nós não temos uma doutrina, um livro, como tem a Bíblia ou o Corão, então nós temos essa liberdade, essa individualidade, né? Dentro de uma linha, né? Nós temos uma linha, mas cada casa ela vai ter uma pluralidade, sabe? Então eu posso falar pela minha casa e por Sim, mim. sim. Eu não posso representar outras pessoas, né? Não tenho esse direito e não existe essa possibilidade. Uhum. Então, no meu entendimento, por exemplo, eu conheço babalorixás que estão com casa aberta e mantendo os ritos, tá? Mas eu não, como disse, eu não censuro, né? Mas a minha consciência me pediu, né,
que orixá não gostaria de eu testar os meus filhos, que realmente fosse um tempo de nós nos recolhermos, né? E tivesse esse tempo até mesmo de reflexão, de pensar, e uma retirada estratégica, né? E começar esse culto de uma forma interna. Então, fechou-se tudo, né? Algumas atividades que não pode deixar de ser mantida. Toda segunda-feira, Exu tem que ser cultuado, né? A gente tem que dar comida a ele, então é mantido, a limpeza da casa. Então, tem as pessoas, não é grupo, mas tem as pessoas específicas, com os cargos específicos, de ir lá fazer a manutenção da casa e, e nos altares, né? Onde tem o culto interno. Mas, assim, no sentido de aglomeração, né, eu achei que seria melhor a gente ter um pouco mais de responsabilidade, dar o exemplo, né? Que Uhum. que a saúde mundial, isso também é uma iluminação de orixá. Orixá também, ele ilumina a ciência. Então, Uhum. acho que era uma hora da gente fazer uma nova forma de culto, sabe? Uma Uhum. coisa mais retrospectiva, né? E o orixá, como eu te disse, além dele estar na natureza, estar no templo, ele está na nossa individualidade, nós o carregamos. Então, nós nos sentimos, por não estar cultuando de uma forma litúrgica, né? Nós nos sentimos afastados, porque ele está no nosso ori, que é a cabeça. Então, agora é esse momento da história e se a gente está passando esse momento na história, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E fazer entrar na história de uma forma boa, né? De uma forma sensata, de uma forma responsável, né? Então, Uhum. por enquanto, Então, eu ouvindo o que você acabou de falar, eu acho que para cada um de nós que estamos vivendo esse momento único, né, do nosso século, em termos de uma experiência de isolamento, né, principalmente nós que estamos sempre buscando, né, fazer trabalhos em coletivo, grupo. Então, isso fez com que a gente tivesse que redimensionar totalmente a nossa vida cotidiana e as nossas práticas, né? Então, assim, dentro do que você falou, qual foi o ganho que você percebe, né, no sentido de que alguma coisa diferente aconteceu para todos nós e como cada um de nós estaria aproveitando isso? Eu entendi que você caminhou nessa direção. Vamos ver o que a gente aproveita desse momento, dentro desse contexto, e ver como é que a gente vai continuar trabalhando. é, o, Você o, teria alguma experiência assim que você gostaria de destacar desse momento único? o ganho que eu acho é assim, eu não posso falar em ganho porque a gente está vendo a humanidade toda apreensiva, a humanidade está sofrendo e além de estar sofrendo, tá vendo, nós estamos caóticos, né? Estamos dentro de um caos, né? Agora o ganho é a gente pensar e ter uma conscientização da nossa vulnerabilidade, né? Da transitoriedade e da gente pensar assim que um segundo é suficiente para transformar a vida de uma pessoa, né? Tanto para o bem como para o mal. E um segundo, o que ficou bem claro para todo mundo é a nossa fragilidade, né? Então, a gente vê que realmente aqui a gente é uma casquinha de nós, né? Dentro de um Uhum. oceano, né? Então, a gente se reagrupar com as pessoas afins, né? Aumentar a nossa solidariedade uns com os outros, com as pessoas mais próximas da nossa realidade, aquelas pessoas que possam ter um alcance social maior, tentar fazer, né? E tentar, né, se manter sóbrio, né? Se manter
não enlouquecer diante dessa confusão, né? Tentar ter responsabilidade. É, Uhum, sim, uhum. Então, você logo no início falou sobre o seu processo, né, um pouco da sua história até chegar, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de como é que você, ao longo de toda a sua história, né, chegou a essa definição para você de um caminho que você hoje vê bastante definido na sua trajetória. Isso custou muito acontecer ou foi alguma coisa que aconteceu muito cedo, desde a sua infância, que você já começou a perceber? Você falou de um momento específico aí, né, onde houve um encontro, onde você fez uma entrevista, mas você já sentia isso de alguma maneira? E como é que foi isso se desdobrando na sua história? eu acho que essas coisas acontecem muito assim, a gente já faz essas escolhas de modo inconsciente devido a sua tendência que você já tem, sabe? Então, eu acho que desde novo, eu já tinha feito minhas escolhas, né? E já tendia para esse rumo, né? Não só não vou dizer assim, propriamente do candomblé, mas da vida mística, né? E eu já fui criado numa ambientação, eu fui criado por 5 mulheres, uma até era do século XIX, nascida em 1899, então já fui criado, a minha cidade, né, igual eu estou conversando aqui com você, os sinos estão dobrando um mês de finados, então eu falo sempre, o que ficou em Ouro Preto de arquitetura, São João del Rei ficou de identidade barroca, sabe? Então, Uhum, desde pequeno eu via as procissões passarem nas minhas portas, então sempre houve uma tendência natural de eu encaminhar e fazer esse tipo de escolha. Essa já era uma coisa que me atraía, né? Mas você está falando, quando você fala assim que eu escolhi o caminho, parece que isso já é uma coisa definida, né? Mas eu não me sinto ainda uma pessoa definida. Eu sinto assim que eu ainda estou caminhando, né? uhum, E esse caminho ainda não está pronto, nem vai ficar pronto, sabe? Então uhum. nenhum caminho está pronto. Então a gente está aí na vida e a gente pede a espiritualidade, né, para nos dar o discernimento da graça, o discernimento da luz, né, para a gente poder fazer as escolhas certas, né, mas porque o caminho ainda não tá pronto, né? Eu ainda não me sinto pronto, ainda não me sinto já estabilizado, né? Então ainda estou aqui no aprendizado. Umas horas Uhum, é igual os antigos padres do deserto falavam, né? Que a nossa função é cair e levantar, né? Então, na uhum, vida e na espiritualidade, eu estou sempre estive nesse momento de cair e levantar. certo. Muito bom isso que você está falando. Realmente, a nossa vida nunca está definida totalmente. Nós estamos em processo permanentemente. A cada momento nós estamos nos revelando ou descobrindo novas coisas, né, na nossa caminhada. Mas, assim, então, eu queria perguntar uma outra questão que é relacionada a como que todo esse seu trabalho, né, e essa sua dedicação é entendido ou acolhido em São João del Rei, no sentido, qual é a importância para a sua cidade do que você faz, de todo essa celebração que eu entendo que é algo bastante fundamental na sua história de vida. Ó, eu sempre tive uma proposta e uma vocação a uma coisa mais contida, uma coisa menor, que eu acho que quando é menor você consegue estabilizar mais o vínculo familiar. Então, quando você cria uma coisa muito grande, vira mais uma instituição que você não vai dar conta e não vai ter controle. Então, eu não digo que esse meu trabalho tem alguma influência
na sociedade de uma forma assim, muito, muito vista, né? Porque eu faço questão assim, de manter uma coisa menor, uma coisa Uhum, pequena, com um grupo menor, né? E eu já sinto que é um trabalho danado, porque o Candomblé é uma religião assim, de portas abertas. Essas portas abertas significa que eu lido com toda a vertente de pessoas, né? Pessoas que têm um, uma visão, uma recepção do conhecimento mais elaborada, outros não, uns de forma mais supersticiosa, outros de forma plástica, outros de forma artística. Então, é uma pluralidade, né? Então, eu uhum, tenho que aprender a falar diversas línguas, né? Ao mesmo tempo, não ter expectativa de ser compreendido. Então, minha função é mais compreender, né? E, e legislar, né? O comportamento, a linha que nós nos dispusemos a caminhar, né? Mas eu não vejo e também não tenho nenhuma pretensão de ser uma coisa grande na cidade a ponto de ser um exemplo. Eu só tenho cuidado de, dentro dessas religiões de matriz e dentro dos outros que estão no mesmo barco, sabe? Eu manter uma certa ética, né? E não só ética, mas ter um procedimento assim mais responsável e dentro uhum. do meu pequeno grupo, sabe? Mas eu não tenho pretensão e não é o meu propósito assim de atingir neófitos e manter um grupo pequeno para a gente conseguir melhor Uhum. entender e ser entendido. Você falou que os rituais, você falou da sua ligação o elemento água. É, Como é que vocês, as manifestações desse que acontece, são todas dentro do seu terreiro, ou vocês têm algum tipo de trabalho fora do terreiro, onde dá maior visibilidade a outras pessoas que queiram conhecer ou que, de alguma maneira, possam participar? Ou tudo acontece dentro do terreiro? Eu tenho, assim, por entendimento, né? Não estou dizendo que seja o certo, né? Mas eu tenho entendimento que Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. eu tenho entendimento que a Casa de Santo é um templo, né? Eu não sinto, assim, uma diferença como você ir à missa ou ir à igreja, né? Então, quem quer ver orixá, né, sem ser ir na natureza, vá no templo. Então, é uma casa de culto, sabe? Então, tudo a gente procura fazer dentro da casa. Agora, tem uns rituais que realmente no fim do ano, nós levamos presente para as águas, de vez em quando nós vamos às matas, e daí por diante, mas 90% dos rituais ocorre dentro do templo, também que é um espaço que é de pertencimento a nós, né? E ali dentro nós somos fortalecidos, porque não há um grande questionamento de A ou de B ou de C, né? Então ali a gente é fortalecido pela nossa propriedade mesmo, né? Então 99% é feito ali dentro. Eu queria, agora que a gente está chegando no final da nossa entrevista, tem alguma questão assim que nós não conversamos agora e que você gostaria de destacar? Alguma coisa que você esteja lembrando assim da sua própria história de vida, né? Porque a gente aqui realmente está fazendo um recorte e aí a gente é, gostaria de saber mais assim alguma coisa que você não tenha falado para nós e que é importante.
Não, eu estava lembrando, né, quando você falou dessa experiência, né? Quando eu era menino, pessoas que eu fui criado, né? Eu te falei que uma era do século XIX, de 1899, quer dizer, na espanhola ela estava com 19 anos de idade. Ela que criou as outras irmãs, que a mãe faleceu, sabe? Então eu vi aquela narrativa, né, da gripe espanhola, e eu achava aquela coisa assim, uma coisa romântica, né? Parecia como morrer de tuberculose, um troço tão longe, né? Que ela falava que os sinos da cidade parou de bater, que era tantos cadáveres que não conseguia mais anunciar. A cidade não conseguia anunciar as pessoas mortas, né? E aí quando eu me vejo, né? E vizinho dos meus 60 anos, né? Eu me pego assim dentro de uma situação parecida, né? E, e a gente nessa nave, né? Nessa Uhum. tempestade guiada, né? Por um louco, né? E então assim, eu acho que a sorte que eles deram, né? Da pandemia anterior é de não ter o comandante do navio uma criatura assim. Então assim, isso me assustou, sabe? E eu já sentia assim anteriormente. Eu até compartilhei uma vez com a Cris que quando eu vi aquela Greta, aquela sueca falando, fazendo uma cruzada pelo meio ambiente, né? E vi governantes debochando, né? Aí eu vi que aquela menina ela estava falando em prol da natureza, tentando, era uma sacerdotisa, uma profetisa, né? E sendo desrespeitada, e hoje a gente vê a gente acolhendo assim um, um fruto assim de uma a gente ficar tão pequeno diante disso tudo, né? E, e temo, né? A gente tem que dobrar os joelhos e respeitar todos os templos, toda manifestação do divino, seja ela em qualquer templo, em qualquer altar, sabe? E dobrar os joelhos e pedir realmente que os espíritos de luz, os ancestrais, os orixás, os santos, os anjos, se reúnem e iluminem esses nossos governantes, né? Então, porque a, eu acho essa situação aí do vírus bem menor perto de certas coisas que nós estamos vendo, né? Ou possamos aí.